Há um ano, esferas misteriosas brilhantes apareceram no céu em todo o mundo, exceto nas regiões polares e algumas áreas da Rússia. Governos tentaram atacá-las, mas elas apenas se multiplicaram. Drones e satélites coletaram amostras das esferas, e constatou-se que não eram perigosas se não provocadas, então a população continuou a vida normalmente, ignorando-as. Os aviões foram substituídos por balões de ar para viagens. Uma manhã, uma esfera caiu na Coreia e os militares imediatamente fecharam a área. Um soldado tentou atirar, mas nada aconteceu. Ele mudou bala para um bazuca real para tentar novamente, mas isso também não causou danos à esfera. A esfera então começou a brilhar e um som ensurdecedor surgiu, revelando uma criatura aterrorizante. 4 semanas depois, na escola de Sunjin, a senhorita Yoon Yong anuncia que as admissões para faculdades foram canceladas. Então ela liga à TV para assistir o ministro da Defesa a dirigir a nação. O governo precisa de mais pessoas para combater alienígenas, então os alunos do ensino médio serão recrutados com adultos. A educação ainda será priorizada, portanto o treinamento militar acontecerá após a aula e os alunos receberão crédito extra para a admissão à faculdade. Os alunos ficaram assustados, mas Yoon Yong esclareceu que os adolescentes serão treinados apenas como forças de reserva, para que não precisem se preocupar. Ela entregou a eles um formulário de consentimento de treinamento militar que deve ser assinado pelos pais. Depois que Yoon Yong saiu da sala, Ilya começou a importunar Jin Hun. Como isso acontece todos os dias, o jovem Hun finalmente bateu e começou a bater na Ilya. Uma briga ocorreu na sala de aula e durou um tempo até que outros meninos finalmente intervieram para separá-los. Nesse momento, os militares chegaram para organizar o programa de treinamento. Naquela noite, todas as crianças discutiram o treinamento com seus pais. Alguns decidiram se juntar porque querem créditos extras ou para estar com amigos, enquanto outros são forçados a participar contra a vontade. Na manhã seguinte, os alunos chegaram à escola e notaram que os soldados estavam protegendo todos os cantos. Yoon Yong apresenta sua classe ao primeiro-tenente Lee, que será responsável por este grupo. Ele explicou que o treinamento acontecerá após as aulas regulares e nomeou o líder da turma Yoon Yong como um soldado sênior. Ele também pediu que você fosse responsável pela gravação de vídeos para seus pais. Lee revelou que existe um sistema de pontos de recompensa. 10 pontos de recompensa fazem um crédito extra e 30 deficiências levam à descarga. Os alunos mostraram seus quartéis porque partes da escola foram convertidas em bases militares. Eles receberam camas desconfortáveis na sala de aula, e disseram que se livrassem de qualquer coisa não essencial, como telefones e maquiagem, o que fez alguns alunos se arrependerem de se inscrever. Nenhum deles está levando isso a sério. Então todos saíam para fora para que cada aluno possa receber uma arma de verdade. Eles os tratam como brinquedos em um videogame, então os soldados têm que repreendê-los e Lee lembrou-lhes que cuidem de suas armas de fogo, porque é a única coisa em que eles podem confiar durante a guerra. Os estudantes gastam o dia correndo para ganhar resistência. Naquela noite, todos gravaram vídeos para suas famílias. Alguns lamentam o trabalho árduo, enquanto outros esperam que seus parentes estejam bem. Os meninos encontraram um vídeo vazado mostrando soldados matando algo fora da tela, reunidos ao redor do telefone de Ilya. Lee vem pará-los, e quando Hun tenta sair para estudar, Lee lembra que o tempo pessoal é proibido. Frustrado, Hun informa que Ilya tem um telefone. Lee o confisca imediatamente, penalizando. Ilya quer bater em Hun por informar, então Lee puniu ambos fazendo-os remover água suja. Hun derruba a panela e insulta Ilya, que responde com um soco. Chiel os vê enquanto tiram o lixo e separa antes que as coisas escalem. Uma esfera desce e bate contra a escola, pousando na frente dos adolescentes. Ilya empurra o jovem Hun contra a esfera que se abre e revela um grande alienígena. Ele usa tentáculos longos para pegar o jovem Hun e comê-lo inteiro. Chiol tenta se aproximar da criatura, mas Lee chega a tempo de pará-lo. Depois, um jovem devastado quer mandar os alunos para casa, pois disseram-lhe que isso não seria perigoso. Lee recusa e pede que ela mantenha o segredo para evitar pânico. Então os jovens verificaram Ilya e Chiol, deixaram algumas palavras de conforto antes de pedir-lhes para mentir. Voltando ao dormitório, Ilya empurra Chiol e lembra-o de mentir, temendo ser culpado pela morte de jovem Hun. Outros alunos ouvem barulhos e querem saber o que aconteceu, mas acreditam que o jovem Hun foi enviado para casa porque se machucou. Ao mesmo tempo, Lee lembra da esfera que atacou após o tiro do bazuca. Ele ficou absolutamente insano e matou a maioria da equipe, deixando Lee com a culpa de sobrevivente. Na manhã seguinte, um jovem escuta na rádio que 30 esferas caíram, e o governo alerta para não se aproximar delas. Os alunos se perguntaram o que aconteceu com a academia, pois a academia foi destruída sem explicação. Após o incidente da noite anterior, os soldados resolveram intensificar o treinamento antes do previsto. Os alunos são colocados em vários cursos de obstáculos, recebem lições de ASPS e ensinam todas as diferentes posições para segurar armas, como atirar, desmontar e limpar. Isso os deixa extremamente cansados para aulas regulares. Uma noite, Ilya ameaçou matar vocês porque temia que contasse a todos sobre o incidente. Chiao bloqueia o ataque e imediatamente fugiu, conseguindo esconder-se a tempo. De repente um alienígena aparece na frente dele e ela grita, só para então acordar deste pesadelo. Ele passeia para limpar a cabeça e descobriu que Nara escreveu o nome de jovem Hun em uma mensagem de cura em breve, o que o fez ter um colapso. No dia seguinte, Lee deu aos alunos um minuto completo para desmontar e montar uma arma. Se não o fizerem a tempo, receberão uma penalidade. Os alunos estão nervosos, mas na verdade eles se sair bem, exceto por uma alma que falhou no desafio. Lee a deixou começar repetidamente e todos ficaram frustrados porque não podiam sair da sala de aula até ela terminar.
As horas passam e todos começam a odiar uma alma, então Lee aproveitou a oportunidade para lembrá-los do trabalho em equipe. Não há espaço para a personalidade durante a guerra, por isso criticar um companheiro de equipe só os faria morrer. Na manhã seguinte, os alunos se prepararam para ir ao campo de tiro, onde finalmente praticaram tirar com balas reais. Quando eles caminharam pela cidade, ficaram surpresos ao ver as ruas e os prédios vazios. Perto, há um buraco no chão escondido uma esfera. No campo de tiro há outra escola que já está praticando, e todos ficam surpresos com o som muito alto das armas reais. O grupo praticou por um tempo e continuou reclamando sobre o ruído. Ao final, Lee criticou a falta de precisão nos alvos e parabenizou Nara por ser a única a acertar o centro. Todos os outros têm treinamento novamente e reclamam até que Lee prometa recompensá-los com mais pontos. No caminho de volta à escola, Lee disse ao grupo para fazer uma pausa. Ele notou buracos de balas na área, então quer investigar, mas só conta aos outros soldados sobre isso. Desobedecer às ordens aqui na contenção decidir entrar em uma loja para comprar lanches. Quando Young percebeu o desaparecimento deles, ordenou que os soldados saíssem à procura deles. Então, Jovem Su disse ao professor que ouviu seus amigos falando sobre comida. 2 soldados encontraram o buraco no chão e descobriram que estava vazio. Simultaneamente Young e Yu iniciaram a busca pelos meninos desaparecidos. Yu avistou uma arma no chão e ao pegá-la soltou um grito ao notar que estava ligada a uma mão. Os alunos ouviram o grito e correram para o lugar dela, ficando consternados ao verem a mão. Um jovem tenta confortá-la enquanto nota sangue e sapatos nas proximidades, fazendo-a dar uma olhada mais perto. Ela gritou, tentou pará-la e ficou tão assustada que ele lembrou que Young-hun morreu por causa de uma esfera, o que chocou todos. O professor continua a seguir, aterrorizado ao encontrar corpos mutilados de outro aluno sendo devorados por pequenos alienígenas. Quando ela gritou para as crianças correr, os alienígenas a perseguiram. Young dispara desesperadamente, mata 2 monstros, mas erra os outros tiros e fica sem balas. Os alienígenas a alcançam e a matam diante de seus alunos. Nesse momento os soldados retornam e abrem fogo, mas um é imediatamente decapitado. Enquanto um soldado continua disparando contra os alienígenas, os alunos entram em pânico e fogem em várias direções. Eles tentam entrar no prédio para proteção e encontram ainda mais cadáveres. Ela gritou. O grupo encontra uma garota sangrante pedindo ajuda, mas ela morre quando um alienígena aparece atrás dela. Quando ele está prestes a atacar os alunos, Lee atirou. Em um edifício diferente, os alienígenas também estão saindo. 2 criaturas pegam um aluno com seus tentáculos, e as crianças mantêm seus amigos até que mais soldados aparecem para matar os monstros. Uma alma entrou no shopping e fechou a porta antes que os alienígenas a chegassem. Eles continuam empurrando o copo, então ela tem que continuar correndo. Em um beco traseiro, uma garota é pega por um alienígena, mas antes de ser atacada, um soldado dispara no alienígena. Infelizmente, uma segunda criatura saltou sobre o soldado e o matou imediatamente. A garota corre para se trancar em um carro e se recusa a abri-lo para seus amigos, então as duas têm que correr antes que o alienígena ataque novamente. Eles se escondem juntos em uma cabine de emergência e pressionam o alarme, que chama mais alienígenas que começam a quebrar o vidro. Finalmente o soldado encontrou alguns alunos e os guiou para se reunir com Lee, que também salvou alguns adolescentes. Eles se esconderam em alguma escada enquanto tentaram ficar quietos. Quando Lee nota as criaturas seguindo o barulho de alarme, ele faz o mesmo e chega apenas a tempo para atirar todos os alienígenas antes que eles cheguem às meninas. Há um alienígena escondido que quase o pegou, mas foi disparado por Nara. Na loja, Hiroki e Tami encontram um alienígena e o picam para divertir, fazendo com que a criatura atacasse. Os meninos rapidamente foram desarmados e começaram a correr pela loja, puxando-se dos tentáculos enquanto se agarravam nas prateleiras que caíam ao seu redor. Hiroki abriu a porta do congelador como um escudo e empurrou os alienígenas para dentro. A temperatura fria do congelador imediatamente matou a criatura e os meninos escaparam. No estacionamento, outro grupo está tentando se esgueirar quando um alienígena aparece no teto. Os adolescentes abriram fogo e erraram todos os tiros, mas Tio conseguiu capturá-lo com uma lata de lixo quando ele pulou. Em uma van, uma criatura agarrou o pescoço de Wu-Tek, mas seus amigos fecharam a porta e cortaram o tentáculo. Jiangsu segurou a lata de lixo para baixo para permitir que os outros corram, mas o alienígena é muito forte e empurra a lata para escapar. Quando a criatura tentou matar Jiangsu, os jovens se concentraram e conseguiram atirá-lo primeiro. Depois, todos os estudantes se reuniram, enquanto Lee e um lixo contaram os corpos e receberam lembranças dos soldados caídos. Lee então explica que quando as esferas caíam, elas se dividem em pequenos alienígenas e os alunos estão sendo treinados para eliminá-los. De repente ele ouviu um barulho, então todos assumiram posições antes que Lee jogasse o capacete e a isca. Quando alguém saiu, Lee nota uma mão humana e diz aos alunos para não atirar, mas uma alma assustada abre fogo de qualquer maneira. A mão pertenceu à contenção do Hiroshi, e felizmente ele escapou das balas a tempo. Quando o grupo voltou à escola, outros alunos se perguntaram o que aconteceu com eles. Lee se lembra de como protestou contra usar adolescentes como soldados, mas seu superior disse que era melhor treiná-los e dar-lhes uma chance de lutar. Os alunos ficaram muito traumatizados com essa experiência e começaram a fazer as coisas para ir para casa. Lee os interrompe para dizer que é perigoso lá fora e que a escola é o lugar mais seguro. Como todos são céticos, Lee pergunta o que acontecerá quando as esferas atacarem suas casas se não puderem se proteger. Depois que Lee saiu, uma disputa surgiu porque alguns estudantes querem sair, enquanto outros acham muito perigoso. Eles decidiram votar e voltar para casa ganharam. Ilha percebe que Yang-Soo quer ficar e o agrediu, então você jovem o acusa de mentir sobre Yang-Hun. Quando Ilha começou a insultar o jovem Hun, você o bateu e outros meninos têm que impedir que ele piorasse a situação.
Burrell mencionou que uma alma é perigosa para todos e sugeriu expulsá-la, mas Nara a defendeu. Quando os alunos perceberam que os adultos os manipularam com o futuro da faculdade e decidiram votar novamente, a conversa mudou de tom. Mais uma vez, todos optaram por sair, exceto Yang-Soo. Lia o atacou e os outros rapazes o afastaram. Ele acabou se ajoelhando e implorando para Yang-Soo concordar. Depois disso, você, jovem e jovem Shin, disse a Lee que toda a classe votou para sair. No entanto, Lee informou que não havia mais para onde ir, pois seus pais foram evacuados. Os adolescentes pediram para ser levados ao abrigo, mas Lee disse que agora são soldados e precisam seguir ordens, não podendo sair sempre que desejassem. Naquela noite, Lee era mais duro do que o habitual durante o treinamento, e os alunos não conseguiram suportar mais, mas Lee os forçou a continuar. Depois que o treinamento terminou, um lixo compartilhou alguns lanches e lembrou-lhes que Lee só quer que eles sobrevivam. Enquanto isso, Lee vai verificar a esfera que caiu na escola, e lembra o quão duro os militares tentaram criar armas que poderiam destruir os alienígenas. Após muitos testes falhados, eles descobriram que apenas munições de urânio empobrecido funcionam. Infelizmente estavam em falta de munição e soldados, então precisavam dos estudantes. Depois do jantar, os alunos se reuniram secretamente para planejar fugir, mas primeiro precisam saber onde estão seus pais. Eles escolhem 4 meninos que se esgueiram e entram no banheiro onde removem as barras de uma janela com um deles atuando como ponte. Os adolescentes subiram pela janela e chegaram ao prédio vizinho. Continuaram a se esgueirar pelo território da escola, mas um dos meninos fez barulho e teve que distrair 2 soldados, acabando por correr. Em breve, os soldados perseguiram o grupo e os pegaram em segundos. Lee então puniu toda a turma com exercícios explicando que tentar fugir é considerado deserção, o que resulta em execução. Naquela noite, os alunos discutiram se Lee dispararia contra eles ou apenas os assustou para ficar. Ninguém quer correr o risco, então o jovem Shin propõe um plano. Na manhã seguinte, o grupo relata às outras turmas sobre os alienígenas e a morte de jovens Hun. Agora todos os alunos no prédio querem sair, correndo para a entrada enquanto os soldados formam uma barreira para impedir sua saída. No entanto, nem um tiro de aviso os acalmou de repente, pois o medo caiu no chão atrás deles. Assim que os pequenos alienígenas saíam, os soldados abriram fogo. No entanto, existem muitos monstros e logo os lutadores começam a ser mortos. Os estudantes fugiram e entraram em pânico, mas não são rápidos o suficiente e suas mortes também entre eles. Uma segunda esfera cai e libera mais alienígenas, dificultando a fuga. Uma equipe de soldados alcança o telhado da escola e abre fogo de cima para apoio, apenas para outra esfera cair sobre eles. Estudantes e soldados continuam a ser eliminados por toda parte, mas Lee nunca desiste. Ele salva os adolescentes quando lembrou-os de se juntarem. Um soldado entra em um carro e se recusa a abrir para o amigo antes de conduzir embora, quase atravessando alguns estudantes. No entanto, um alienígena pulou na janela e o soldado não conseguiu ver a frente, resultando na colisão do carro. Os alienígenas imediatamente entraram para matar o motorista. Quando as pessoas continuam morrendo, Ilya congelou de choque e teve que ser arrastada por Kiao. Alguns estudantes tentaram esconder-se em uma tenda, mas os tentáculos alienígenas rasgaram o tecido para alcançá-los. Um lixo correu para enfrentar os alienígenas, permitindo que a maioria fugisse. No entanto, Vutek foi capturado e morto antes de ser salvo. Enquanto os alienígenas devoravam Vutex lentamente, Ben Misericórdia atirou nele. A jovem foi agarrada por um alienígena, então alguém começou a socá-lo com uma caixa durante seu colapso. Nara encontrou uma arma e entrou na luta, atirando nas criaturas sem medo para salvar seus colegas. No fim, os sobreviventes conseguiram chegar à escola antes que outra esfera caísse e bloqueasse a entrada. Os alunos trancaram a porta com muitos móveis rapidamente e correram para se esconder na sala de aula. Os soldados os enviaram para o dormitório, onde se prepararam para obter mais munição. Em seguida, o grupo foi para a parte de trás da escola e notou que as esferas ainda caem. Há cadáveres por toda parte e alienígenas os devoram. Lee divide os alunos em 2 equipes e diz a eles para correr para 2 caminhões diferentes enquanto os soldados juntamente com Nara e Jiangsu fornecem cobertura. Todos correm enquanto os 4 atiradores derrubam mais alienígenas, logo chegando aos caminhões. Um helicóptero caiu do céu, causando um colapso em Sun Yi, que se recusa a entrar no veículo. 2 alienígenas se aproximam por trás e uma pessoa tenta atirar, mas sua arma falha. Felizmente seus amigos os mataram de qualquer maneira. E é empurrado para o caminhão à força, enquanto a última garota escorrega e cai, torcendo o tornozelo. Mais helicópteros se aproximam, mas são atacados pelos alienígenas. O caminhão decola deixando um lixão para trás. A garota ferida também não pode entrar e Lee não a vê, então ela é pulada e morta pelos alienígenas. Quando Lee finalmente ouviu isso, ele parou o caminhão, mas um lixeiro os alcançou e lembrou-lhe que era tarde demais. Os caminhões continuavam se movendo para escapar, enquanto na cidade as esferas continuavam a cair e causavam danos em larga escala. Algumas horas depois, os caminhões estão dirigindo pela montanha. De repente, um dos veículos tombou, revelando que um alienígena os seguia. Depois de matar os motoristas, ele entrou para atacar os adolescentes, que rapidamente abriram fogo para matá-lo. Nenhum dos estudantes morreu, mas um jovem ficou seriamente ferido. Enquanto cuidavam das feridas do jovem, eles verificavam suas armas e percebiam que não tinham munição. Eles também notaram que não há muitas esferas nesta área, o que significa que os alienígenas definitivamente alvejam locais altamente povoados. O jovem Shin encontrou um mapa e descobriu que o abrigo estava a 20 quilômetros de distância. Os alunos concordaram que é extremamente longe para caminhar. Considerando a ferida do jovem no calor intenso, optaram por esperar ajuda. Alguns adolescentes examinaram a área e encontraram um prédio, decidindo se esconder lá temporariamente.
Antes de sair, o jovem Shen desenha uma seta no caminhão, apontando para a direção da casa. Lá o telefone está fora de serviço, mas pelo menos há água corrente. Há também tanques de nitrogênio líquido em um caminhão na garagem, mas ninguém sabe dirigir em junho. Encontrou um pacote de ramen e o escondeu para si, pois nenhum conseguiu encontrar mais comida. Encontraram um kit de primeiros socorros e tentaram chamar o jovem, cuja febre continua piorando. Outro caminhão chegou ao abrigo e Lee chocou ao ouvir que o primeiro veículo ainda não estava lá. Há centenas de corpos movidos e os alunos temem que seus amigos possam acabar assim. Lee implora ao seu superior para permitir o resgate das crianças desaparecidas, mas seu pedido é recusado. Então, um lixo distrai um soldado para roubar a chave do caminhão e Lee se preparou para sair. Os alunos souberam disso e concordaram em se juntar a ele, exceto o jovem Su. Ao ouvir um barulho, Lee parou o caminhão e viu os estudantes sentados atrás. Ele tentou fazê-los ficar, mas acabou convencido a levá-los. Volte para o prédio antigo, Junho. Ele se esguiu para comer ramen sozinho. Nesse momento ela viu um alienígena e correu apavorada para seus amigos. O alienígena perseguiu ela, então todo o grupo se escondeu dentro e bloqueou a porta. Quando a criatura entrou no ventilador, os adolescentes correram para outra sala e trancaram a porta novamente antes que o alienígena putasse. A maioria das janelas tem barras, mas uma está quebrada, então eles usaram móveis para bloqueá-la. O alienígena continua a se mover da janela para a porta da frente, esperando que eles saiam à noite. Então a condição do Iene é terrível. Sua febre voltou e suas feridas estavam a chorar. Sem outra opção, usaram o caminhão enquanto ela gritava para os voluntários encontrarem uma rota de fuga. Ele se esgueirou silenciosamente e observou o alienígena. Encontrou uma janela por onde poderiam sair, mas precisava de ferramentas para abri-la. Ele chegou à garagem e encontrou uma ferramenta, mas o pequeno barulho que ele faz ainda é suficiente para chamar a atenção dos alienígenas. Kyo olha no espelho e consegue escapar do ataque. Jogou um balde para distrair e correu para fora para atacá-lo com a porta da garagem. A criatura ainda perseguiu Kyo, então os outros se apressaram para abrir a porta e ajudá-lo a entrar antes de trancar a sala novamente. O jovem Shin liga a TV para que o barulho faça os alienígenas pensar que ainda estão lá enquanto escapam pela janela com as ferramentas de Kyo. Quando o grupo se esgueia, a TV começou a falhar e os alienígenas os ouviram lá fora, então eles se prepararam para atacar. Alguns meninos tentaram empurrá-lo para o ventilador, outros correram para a garagem com os mais jovens, e agora precisam encontrar as chaves do caminhão rapidamente. O alienígena finalmente derrubou os garotos que se protegem com um sinal. Com muito esforço, eles conseguiram empurrar a criatura e correr para se juntar a outra, para que eles finalmente possam trancar a porta. Quando eles receberam a chave, eles brigaram quem dirigirá e a chave caiu fora de alcance. O alienígena começou a entrar através de um buraco no telhado, então o jovem Shin disse que alguém deve ser deixado atrás da isca ou eles não conseguirão. Ele acha que deveria ser o mais jovem, mas outros acham que devem jogar palhinhas para decidir, deixando a escolha ao acaso. Hiroki perde, mas Jiangsu voluntariamente fazê-lo em vez disso. Em um flashback, ele gravou um vídeo para seus pais e revelou que seu pai era soldado, dando muitos conselhos sobre sacrifícios e ser vilão para salvar um grupo. Enquanto isso, Lee e outros estudantes atravessaram a cidade e viram a morte e a destruição. Eles finalmente encontraram o caminhão caído, mas antes de se moverem, viram alienígenas nas proximidades. Abriram fogo imediatamente e mataram todos em minutos. Na garagem, o grupo recuperou as chaves, enquanto Jiangsu saiu e fez barulho com um balde de tinta. O alienígena apareceu no telhado e começou a persegui-lo pela área. O caminhão logo decolou, deixando Jiangsu com o alienígena. Alguns milhas depois, o grupo finalmente parou o veículo e percebe que Hiroki está desaparecido perto do prédio. A perseguição continua e a criatura conseguiu esquentar o Jiangsu quando pulou para atacar. Hiroki o derrubou com o nitrogênio do tanque e o matou. Os duos tentaram sair, mas foram confrontados por Lee. Com mais alienígenas chegando, Lee e Nara os derrubaram e finalmente salvaram todos. De manhã, Lee e todos os alunos voltaram à base. Os adolescentes estavam prontos para insultar o jovem Su por não vir, mas um lixo o defendeu. Lee foi repreendido por um superior que pegou a arma, mas disse que só o puniria se acontecesse novamente. Nas próximas semanas, os adolescentes precisarão se acostumar à vida militar para curar feridas juvenis e integrar-se às outras tarefas. Trocaram roupas escolares por uniformes militares e devem ajudar na agricultura do abrigo. Ainda são adolescentes e brigam por muitas coisas bobas. Manter todos sob controle tem causado prejuízos a você, jovem. Uma alma continua a falhar nas tarefas básicas e Bullhorn disse para ela desistir. Então Nara defendeu-a novamente. Os militares derrotaram apenas 20% das esferas e perderam 50% dos soldados. A maioria das esferas é reunida perto de áreas povoadas porque os alienígenas parecem tirar a sua nutrição dos humanos. Recentemente descobriram que os alienígenas são fracos contra o frio, então a ONU está desenvolvendo armas criogênicas. No entanto, o comandante apontou que as esferas ainda estão atacando e eles não podem esperar até que as novas armas estejam prontas, então eles devem usar os alunos para contra-ataques. Lee informou aos alunos que partiriam de manhã para uma missão especial para eliminar esferas na área vizinha. Como recompensa, eles poderão ir para casa ao terminarem a noite. Um lixo apontou que deveriam pedir aos alunos que escrevessem seu testamento final, mas Lee não teve coragem de fazer isso. Yu Jung os ouve e decide entregar os papéis própria, dizendo que é apenas uma formalidade. Todos ainda estão loucos e gritam com ela, então Jiangsu teve que defender ela. Os meninos quase brigaram, e você, um jovem estressado, deixou a tenda Jiangxiu, segui-la e mostrou apreço por tudo o que ela fez. Naquela noite ninguém conseguiu dormir, então eles acabaram escrevendo testamentos. Quando Lee e Abin perceberam o que você fez, eles decidiram fazer uma pequena festa para os alunos com alguns recursos que eles têm.
Isso permite que eles relaxem e esquecem a missão por um tempo. Na manhã seguinte, cada aluno recebeu um papel para a missão. Eles também receberam 2 detectores alienígenas, embora não deveriam confiar neles porque ainda não são perfeitos. Logo eles chegaram à cidade mais próxima e encontraram mais mortes e destruição. Nesse momento, os detectores de esferas encontram algo a 300 metros a sudoeste, por isso devem proceder com cuidado. Lee encontrou um carro de brinquedo e o enviou como isca, fazendo com que dezenas de alienígenas saiam dos prédios. A equipe abriu fogo e começou a matar criaturas em todos os cantos. Após o treinamento no mês passado, eles foram muito mais eficientes. Existem muitos alienígenas, e alguns estudantes começaram a entrar em pânico, então outros devem cobri-los. Eventualmente, os alienígenas perceberam que não poderiam romper a equipe, e decidiram se esconder dentro do prédio novamente. De repente, um alienígena pula de trás e se aproxima demais, mas a equipe atira dele quando entra em um carro. Os detectores não conseguiram encontrar outros, então Lee anunciou que procurarão casa a casa até que todos os alienígenas morram. O grupo se dividiu para olhar em torno do prédio, encontrar mais alienígenas e abrir fogo. Como as criaturas estão tentando se afastar deles agora, estão ficando mais difíceis de atirar. Quando um detector encontrou algumas criaturas nas proximidades, os adolescentes olham para cima para vê-las cair uma antena, e esquivam a ela a tempo. Os melhores atiradores ficam no telhado e fornecem cobertura como atiradores. A equipe começou a perseguir alienígenas pela cidade e determinou não deixar um único fugir. Dentro de uma casa, alguém ouviu um barulho, preparou-se para disparar e encontrou um sobrevivente chamado Eunsa. Eles a levaram para fora e quando ela viu o corpo de seus amigos, ela se desmaiou. Lee encontrou 2 sobreviventes e ambos foram resgatados com sucesso. Quando todos os alienígenas estão mortos, a equipe vai ao abrigo mais próximo e descobre que foi atacado pelos alienígenas. As criaturas se foram agora, mas não há sobrevivente. Ver todos os corpos faz a equipe se preocupar se suas famílias estão bem nos outros abrigos. Yunsa e seus amigos explicaram que vieram trazer suprimentos, mas os alienígenas atacaram e seu comandante os abandonou. O Lee pergunta como os alienígenas encontraram o abrigo e conclui que são mais inteligentes do que pensaram. Enquanto os alunos reuniam os corpos para a identificação, uma alma reclamou a Lee que lhe disse para não se preocupar, tudo foi ouvido por uma alma. À noite durante o jantar, Yu Jung notou que Yunsa saiu da mesa com uma expressão vazia e a seguiu. Pegue uma arma e prepare-se para excluir. Seus amigos pediram ajuda, mas ela fugiu. Você tentou convencê-la a não fazer isso. Lee apareceu e prometeu proteger todos. Yunsa não confiava mais em adultos, culpou-os pela morte de seus amigos, então abriu fogo. Um lixo chegou a tempo para servir de escudo para seu líder. Outros alunos ouviram o tiro, correram para ajudar a lixeira, enquanto Yunsa caiu de joelhos. A bala machucou apenas o ombro da lixeira, ele logo acordou, garantiu a todos que estava bem. Lee tentou contatar a base mas o rádio não funcionou, então anunciou que voltariam de manhã. No telhado, Nara e Tiel estavam vigiando. Nara viu alienígenas no edifício da cidade. Usando binóculos, notaram que as criaturas eram como sinalizadores trocando sinais com as esferas no céu. Contaram a Lee. Ele percebeu que esses alienígenas eram escoteiros mostrando quando e onde atacar. Nara verificou no mapa a direção. O grupo percebeu que os alienígenas atacariam outro abrigo. Todos concordaram em ajudar. Na manhã seguinte, Lee propôs um plano. Ele queria derrubar os alienígenas na universidade e explodi-los com dinamite e urânio empobrecido. Após árduo trabalho, a equipe se espalhou pela universidade para montar a bomba. Eles também ativam o gerador para utilizar as câmeras de segurança. Tristemente, os alienígenas começam a se mover mais rápido do que imaginavam e a equipe não consegue instalar todas as bombas. Eles ligam a sirena e o alarme do carro como armadilha enquanto correm para fechar todas as portas e janelas. Os alienígenas se movem muito rápido e os alunos precisam correr para um lugar seguro. A bomba ainda não está pronta, então Lee voluntariamente terminou o trabalho e os forçou a sair sem ele. Pouco depois de o grupo se esconder em outro edifício, os alienígenas invadem a universidade. Lee acaba as bombas e corre tentando atirar tantas criaturas possível enquanto procura uma saída. Mesmo quando capturam sua perna com tentáculos, ele não para de lutar. Infelizmente, há muitos deles e ele não pode matá-los todos, então ele tenta escapar pulando sobre a varanda e acaba machucando a perna. Quando ele se esgotou de balas, ele se escondeu em uma sala e transmitiu à equipe para dizer adeus. O grupo quer salvá-lo, mas Lee lembrou-lhes da missão. Depois de muitas lágrimas e hesitação, Yu Jung usa o detonador, explodendo a universidade e matando todos os seres dentro. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.